Sejam bem-vindos, bem-vindos! Pessoal, estou iniciando aqui mais um vídeo, seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Lucas Monteiro, sou aqui do canal Prática Extrajudicial e eu compartilho assuntos referentes à advocacia extrajudicial, especificamente sobre uso capião e inventário extrajudicial, buscando compartilhar com você a minha experiência prática no cartório de imóveis para que você possa aplicar na sua advocacia e obter mais resultados e facilitar a sua advocacia extrajudicial, ok? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito interessante que é sobre a análise inicial dos documentos do cliente na uso capião extrajudicial, tá? É um assunto muito relevante porque eu vejo que os advogados eles têm um pouco de dificuldade, inclusive no próprio procedimento e também quando do fechamento com o cliente na hora de solicitar a documentação necessária para que você possa garantir o direito do seu cliente registrado lá no cartório de imóveis, tá? Que no caso vai ser a uso capião extrajudicial. Aí eu resolvi trazer esse vídeo para te falar 5 tópicos fundamentais, tá? Que é o tópico aí referente à análise inicial dos documentos do cliente. Vou compartilhar aqui com você para você ver se vale a pena ficar comigo até o final e assistir esse vídeo por completo. Ok? Então vamos lá. O número 1 vai ser sobre documentos de comprovação de posse, para que você solicite aí do seu cliente documentos comprovando a posse dele. Nós sabemos que a uso capião como um todo, o principal fator para que você possa garantir aí, seja ela judicial ou extrajudicial, é a posse. Se o cliente não tem posse, não há uso capião. Aí eu vou te mostrar quais documentos de comprovação de posse você precisa pedir seu cliente para que ele reúna. Tá certo? Número 2, eu vou falar um pouco sobre a certidão de matrícula do imóvel, que é um documento aí fundamental para que você analise toda a situação jurídica referente ao imóvel. Número 3, documentos de comprovação de posse, mas aqui no caso vai ser o exceto o justo título, tá? Porque no primeiro documento que eu coloquei aqui para você, que é documentos de comprovação de posse. O tópico 1 aqui é documentos de comprovação de posse. No tópico 3, vão ser documentos de comprovação de posse, exceto o justo título. Você vai entender um pouco mais sobre isso se você ficar comigo até o final, tá? E número 4, a inexistência de ações judiciais sobre o imóvel objeto da uso capião. Tá? Eu vou te mostrar o porquê que isso é importante, porquê que você deve analisar isso antes de começar a prestar aí, no caso, o serviço de uso capião para o seu cliente, tá? E o tópico 5, que eu considero o mais importante de todos, o fundamental, que é quando caso o atual ocupante seja herdeiro. É uma situação aqui que há um pouco de divergência entre os juristas sobre a possibilidade ou não de um herdeiro usufruir o imóvel dos demais herdeiros. Tá ok? Pessoal, dito isso, queria pedir você para ficar comigo até o final e acompanhar todo esse conteúdo. E se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, clique no botão aqui de se inscrever para você acompanhar mais conteúdos que eu trouxer para você no que diz respeito à advocacia extrajudicial. Ok? Então bora lá para o vídeo. Então vamos lá. Aqui no documentos de comprovação de posse, nós vamos colocar aqui que o seguinte, se você quiser anotar aí junto comigo, vai ser importante. Aqui é um dos principais documentos a serem analisados do seu possível cliente. É a existência de justo título. Então, um dos principais documentos a serem analisados do seu possível cliente é a existência de um justo título, tá certo? Aqui você deve verificar se o cliente possui os seguintes documentos. Quais são os documentos que o seu cliente tem que possuir ou para que você possa requerer a uso capião? Letra A, cessão de direitos. Cessão de direitos. B, cessão de promessa de compra e venda. C, algum recibo que ele tenha comprado aquele imóvel, que ele tenha efetuado o pagamento. O próprio contrato de compra e venda. Tá? Também é possível que ele tenha uma procuração com poderes para alienação. Entre outros. Aqui a minha intenção não é esgotar todas as possibilidades com você, mas é só para você ter um indício de quais possíveis documentos
o seu cliente provavelmente tenha, para que você possa requerer e para justificar o fato dele estar no imóvel há tantos anos. Tá? A cessão de direitos nada mais é do que a pessoa cedendo os direitos que ela possui naquele imóvel, seja direitos hereditários ou não. Tá? Cessão de promessa é quando a pessoa promete vender um imóvel para alguém e essa pessoa cede esses direitos para outra pessoa. Então é os direitos do promitente comprador. Tá? A pessoa não tem a propriedade plena, ela só no caso, promitente comprador. Ela cede esses direitos e esse contrato pode ser usado como justo título para fins de usucapião extrajudicial. Ok? Até marcar aqui em negrito para você entender que todos esses documentos aqui são documentos de justo título. Tá? Nossa, eu vi que está errado aqui. Ó. Recibo. O recibo é quando o cliente ele compra um imóvel e ao invés de entregar um contrato de compra e venda, o vendedor entrega apenas um recibo, declarando ali no caso qual o imóvel e o valor que a pessoa pagou. Tá? E esse documento, embora ele seja bastante rústico e não contenha os elementos aí de uma transferência de um imóvel, é plenamente possível que você utilize o recibo para fins de comprovação de posse. Vale lembrar que o seguinte, a questão do justo título é um documento que comprova o início da posse, tá? Pelo menos um indício de qual a data que o seu cliente adentrou naquele imóvel, e é um documento de comprovação de posse, tá? Então não precisa ser um documento totalmente robusto, cheio de requisitos legais para que haja transferência. Até porque, se o seu cliente tiver um documento que contemple, no caso, os requisitos para transferência do imóvel, você não tem que requerer usucapião. Você tem que, no caso, pegar esse título e levar a registro. Ok? Então, tem que desmistificar o seguinte: não é porque o seu cliente, por exemplo, se o seu cliente te contratar, ou pelo menos dar indícios de que vai te contratar, e falar assim, doutor, eu tenho um contrato aqui de compra e venda, aliás, eu tenho uma escritura de compra e venda, eu queria fazer usucapião do meu imóvel, porque eu vi na internet um advogado falando que tinha que fazer. Se você tiver uma escritura pública com todos os requisitos extrínsecos para registro, você tem que levá-la a registro. É somente se não couber o registro que você deve requerer ao usucapião do seu cliente. Tá? Você tem que ser íntegro na sua advocacia e não dá para você macular a situação para tentar forjar, porque isso não vai colar. O registro de imóveis é uma instituição que vai vedar qualquer tipo de usucapião que não seja de fato direito do seu cliente. Beleza? Então, beleza. O próprio contrato de compra e venda, que é um documento aí, extremamente comum nas aquisições imobiliárias. Procuração com poderes para alienação, que no caso é quando há uma outorga de poderes, só que conferindo poderes para alienar determinado imóvel, tá? E dentre outras situações, a lei ela não traz um rol taxativo, tá? São todas as situações de comprovação de posse que você ou seu cliente apresentar lá no registro de imóveis, ok? Então vamos seguindo aqui. Pessoal, uma situação importante aqui que eu quero compartilhar com vocês. Além de verificar a existência de algum desses documentos, é necessário identificar que o cliente manteve na posse do imóvel pelo período estipulado por alguma das espécies de usucapião. Por que eu estou te falando isso aqui? É bom você analisar juntamente com o seu cliente a data de início de cada uma dessas posses aqui, tá? Porque como esse justo título vai ser um documento de comprovação de posse, é bom você verificar a data, porque a partir dessa data ou de outro documento que você tiver, é que você vai demonstrar aí que seu cliente manteve na posse do imóvel há tantos anos, ok? Então isso é fundamental. Então, além de verificar a existência de algum desses documentos, é necessário identificar que o cliente manteve na posse do imóvel pelo período estipulado por alguma das espécies de usucapião. Aí as espécies de usucapião, você deve analisar aí através do Código Civil, verificar se houve aí o enquadramento desses requisitos, ok? Então é isso. Pessoal, sobre documentos de comprovação de posse,
era isso, tá? A intenção dessa aula aqui não é aprofundar tanto em cada um desses documentos aqui, mas acredito que você já tenha entendido que os documentos são essenciais esses documentos são essenciais para algumas modalidades do usucapião, tá? Vale lembrar que a usucapião ordinária e algumas outras é fundamental você apresentar a existência desse documento, tá? Já a usucapião extraordinária não é necessário você apresentar o justo título, tá? Então vou colocar isso aqui como observação. Observação: não há a exigência de justo título quando se tratar de usucapião extraordinária, que o prazo dela é de 15 anos, tá? Então esses 15 anos você vai comprovar de outra forma, que é esse tópico 3 aqui que eu vou falar para você, tá? Que aí vai ser exceto o justo título. O justo título também pode ser um dos documentos, mas não é necessário, tá ok? Então essa observação que é importante para você entender que não há a exigência de justo título quando se tratar de usucapião extraordinária, que o prazo dela é de 15 anos. Ok? Então, número 2, sobre certidão de matrícula do imóvel. Tome nota aí. O documento que o oficial discrimina a atual situação jurídica do imóvel é a certidão de matrícula, expedida pelo oficial de registro de imóveis competente. Não há outro documento capaz de afirmar a situação jurídica do imóvel usucapiendo. Pessoal, então, entenda o seguinte: a certidão de matrícula, embora não seja um documento essencial, e eu vou explicar por quê, é um documento bastante importante no momento de requerer a usucapião do seu cliente. Porque se o imóvel ele é matriculado, se ele tem ali no caso uma matrícula ou transcrição, é importante você pegar essa matrícula ou transcrição para verificar quem que é o atual proprietário registrado na matrícula do imóvel, porque é contra ele que você vai entrar a usucapião, tá? Então, olha aqui, não há outro documento, isso aqui é uma situação muito importante, não há outro documento capaz de afirmar a situação jurídica do imóvel usucapiendo. Então não há que se falar em uma escritura pública lá de 2002, 1900 bolinhas. Não há que se falar também de certidão desatualizada, ok? A certidão atualizada, 30 dias. Vou até colocar aqui. 30 dias. Então, pessoal, não há que se falar em outro documento capaz de afirmar a situação jurídica do imóvel. Apenas a certidão de matrícula expedida pelo cartório competente é o documento capaz de afirmar essa situação jurídica do imóvel, ok? E aí você vai falar assim para mim: Lucas, ok, mas a certidão de matrícula ela é essencial? Eu vou falar que não. Por quê? Existem imóveis que não estão matriculados. E como é que você faz para regularizar um imóvel que não está matriculado? Ou seja, há uma ausência de registro daquele imóvel. Dá para usucapi? Esse é o questionamento. E sim, dá para usucapi. Não é necessário que o imóvel tenha matrícula para você usucapi. Mas você vai falar assim para mim: beleza, Lucas, eu entendi que dá para usucapi o imóvel sem matrícula. Mas contra quem que eu vou entrar? Porque nós sabemos que a usucapião, ela é tanto a extrajudicial quanto a judicial, é um procedimento e uma ação judicial que visa regularizar um imóvel em detrimento de alguém. Alguém ali no caso não exerceu os atos como proprietário e por isso o seu cliente tomou posse e assim exerceu o direito dele. Só que contra quem você entra, já que não há existência de matrícula? É aqui a observação que eu vou colocar para você. Caso o imóvel não tenha matrícula, não é necessário informar a parte requerida, uma vez que
uma vez que você não tem condições de informar tal situação. É bem óbvio isso aqui, porque uma vez que você não tem condições de afirmar, porque não há existência de matrícula, não tem necessidade de você informar. Simplesmente informa ali que você está requerendo a usucapião de tal imóvel, descreve o imóvel completo, e o oficial vai entender que, como não há registro, não há matrícula, no caso vai ser requerido a usucapião justamente para inclusive abrir matrícula. Tá? O provimento 65 do CNJ fala que a usucapião serve inclusive para a abertura de nova matrícula. Então, se não há matrícula, vai abrir uma matrícula para aquele imóvel, porque o objetivo aqui é regularizar o bem. E se não há matrícula, vamos regularizá-lo, que esse é o objetivo da usucapião. Ok? Beleza, pessoal. Tópico 2, ok. Vamos passar aqui para o tópico 3. Vamos lá. Eu acho que está um pouco na frente. Deixa eu mudar aqui. Aí, ficou melhor um pouquinho, que aí eu consigo escrever e não fica na frente de vocês. Então, beleza. Tópico 3, sobre a documentação de comprovação de posse, né, exceto o justo título. Vamos lá. Se o seu cliente não tiver o justo título, uma das formas de comprovar a posse será através da apresentação dos seguintes documentos. E aí tem uma lista de documentos que você possa apresentar caso o seu cliente não tenha o justo título, tá? Que serão documentos de comprovação de posse, exceto o justo título, como não é necessário aí no caso para você requerer. Isso aqui basicamente vai ser no caso de você apresentar especificamente para a usucapião extraordinária, tá? Aquela que tem a exigência aí de 15 anos de comprovação de posse, ok? Primeiro documento qual que é? Contas de energia, água, IPTU, telefone, ok? Mais quaisquer contas mensais que o cliente pagava e o endereço da correspondência é o imóvel usucapiendo. Temos outros documentos também que dá para apresentar, que é a declaração de vizinhos confrontantes, atestando que o seu cliente mora no imóvel pelo período declarado para fins de comprovação de posse. Então, nós temos aqui alguns documentos que são interessantes a serem analisados. Conta de água, energia, IPTU, telefone é algo já corriqueiro, todo mundo já apresenta isso aqui, porque são os documentos de praxe já que devem ser apresentados. Se você é novo na usucapião, tome nota disso aqui, porque esses aqui são os principais documentos que são apresentados, tá? Quaisquer outras contas mensais que seu cliente pagava e o endereço da correspondência seja aquele imóvel que você está usucapindo, é importante também você apresentar, porque demonstra a existência de posse do seu cliente, ok? Essa declaração aqui, ela também pode ser utilizada quando você for requerer, aí no caso, a ata notarial, tá? Mas é bom você também ter uma declaração com reconhecimento de firma, tá? Até colocar aqui em parêntese, com reconhecimento de firma no tabelionato de notas, para você demonstrar, aí no caso, que o seu cliente conhece os vizinhos ali e os vizinhos declaram que sabe da existência do seu cliente há tantos anos ali no imóvel, tá bom? Outra situação que eu acabei de lembrar aqui é o que? Comprovantes de obras ou serviços prestados no imóvel usucapiento.
É uma situação um pouco incomum, mas tem muita gente que guarda esses comprovantes, tá? E isso pode ser uma mão na roda aí para você, advogado, para comprovar a existência da posse do seu cliente na data que consta lá no comprovante, tá? Então, obras que seu cliente fez aí lá em 1900 e bolas, para ele tentar comprovar que ele morava lá no imóvel naquela época, é importantíssimo você juntar esses documentos aí no procedimento extrajudicial do usucapião, porque isso é uma prova inquestionável, né? Não tem como você falar que a pessoa ia efetuar obras no imóvel se ela não morava lá. Então é bastante lógico você apresentar esse documento, é de bastante relevância para o procedimento extrajudicial do usucapião. Fechou? Então beleza. Dito, nós passamos aqui para o tópico 4. Estamos aqui caminhando para o final, mas não estão no final ainda. Temos muito o que conversar. Pessoal, sobre a inexistência de ações judiciais, é importante você entender que, caso haja ações judiciais contra o imóvel usucapiendo, isso pode causar algumas complicações com você, tá? Exceto uma situaçãozinha que eu vou falar ao final, que a existência da ação judicial é o motivo pelo qual você requer a usucapião. Eu vou explicar isso ao final, depois que eu explicar esse tópico 4 aqui para você, ok? Então, aqui no tópico 4, eu considero importante você entender algumas situações. Eu vou escrever aqui para você tomar nota. Considero prudente o advogado verificar se há ações judiciais envolvendo o imóvel usucapiendo. E caso, assim, aqui, ó, sendo positivo, ou seja, se você encontrou ações judiciais, essa situação pode impedir o reconhecimento na via extrajudicial. Porque, como nós sabemos, a usucapião extrajudicial é uma usucapião sem litígio. Então, se você encontra um litígio, aparentemente, aquele procedimento não vai vingar, exceto uma situação específica que eu vou explicar ao final. Mas, aparentemente, se há um litígio ali previamente instalado, aquele procedimento ele não vai seguir no cartório. O cartório de plano já vai recusar para que você possa remeter esses autos ao Poder Judiciário e dar seguimento aí na ação judicial. Ok? Ó, o pressuposto básico para o procedimento de usucapião dar certo é a inexistência de litígio, como todos os procedimentos extrajudiciais. Essa comprovação é feita com certidão negativa emitida pelo Estado. São duas certidões. Uma é emitida pelo Estado e outra pela União, que é a CND estadual e CND federal. Lembrando que deve ser informado o CPF do proprietário registrado na matrícula do imóvel para consultar a informação. Ou seja, se você pretende emitir uma dessas certidões, você precisa informar o CPF da pessoa que está registrada lá na matrícula do imóvel para que você possa consultar essas duas certidões aqui, tá? Porque é contra ele que você vai entrar o procedimento, é contra ele que você vai ingressar aí esse procedimento extrajudicial, tá? Aí você informa aí o CPF dele lá no site, tá? Tanto da Fazenda Estadual do seu estado, quanto da Fazenda Federal, para que você possa emitir essa certidão, ok? São documentos aí fundamentais
para você comprovar que não há ações judiciais sobre aquele imóvel, senão a ação, no caso, ela pode ser, o procedimento, no caso, pode ser indeferido. E qual que é a exceção que eu falei para vocês antes da gente entrar aqui no tópico 5? A exceção é o seguinte. Aqui, no caso, a gente está falando de ações judiciais que possam impedir o prosseguimento da usucapião extrajudicial. Nesse caso aqui específico, existe uma usucapião que se chama usucapião ordinária especial. Ela tem um prazo de 5 anos de posse, ok? E o objetivo dela é o quê? Proteger o atual proprietário registrado na matrícula do imóvel que tenha uma ação judicial ou procedimento administrativo na iminência de cancelar aquele registro. Então, se houver uma ação judicial ou um procedimento administrativo que visa, no caso, cancelar aquele registro que está registrado em cartório, aí sim você pode utilizar essa usucapião ordinária especial para que você possa, no caso, proteger a posse do seu cliente, a propriedade do seu cliente, ok? O objetivo dela, vou até colocar, proteger o atual proprietário registrado na matrícula do imóvel que tem uma ação judicial. Um dos objetivos também, vou até colocar aqui embaixo, é proteger e valorizar o registro devidamente realizado em cartório. Então, se há um registro feito em cartório, essa usucapião serve justamente para proteger esse registro que já foi feito, ok? Então, é uma usucapião muito, um pouco diferente das demais, porque nós estamos acostumados com usucapião que ela visa justamente transformar uma posse em propriedade, ok? Nesse caso específico aqui, ela visa proteger um registro que já foi feito, tá? É um pouco diferente, mas existe aí, no caso, a previsão legal, bastante interessante, ok? Pessoal, então tá. Último tópico aqui para a gente finalizar essa pequena aula, né? Para a gente conversar um pouquinho mais sobre inventário. Antes de eu acho que o pessoal vai querer saber qual que é a fundamentação do usucapião aqui. Eu vou colocar aqui para vocês. Só um minuto que eu vou pegar aqui na legislação, que eu vou colocar para você aqui qual que é o artigo, caso você queira utilizar deste instituto. Se eu não me engano é 1200 peraí. Já trago aqui. Aqui, ó. A fundamentação está lá no artigo 1242, parágrafo único. Tá? Vou até transcrever aqui pra gente deixar aqui no material para você. Tá aqui a fundamentação. Nossa, ficou pequeno. Deixa eu aumentar isso aqui. Olha lá. Adquire também a propriedade do imóvel. Opa, deixa eu aumentar tudo, senão não dá certo, né? Aqui, ó. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que continua incontestadamente, com justo título e boa-fé, possuir por 10 anos. Essa aqui é a ordinária normal, ok? Agora, parágrafo único. Será de 5 anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente. Olha aqui o requisito. Cancelada posteriormente. Desde que os possuidores nele tiverem estabelecido sua moradia. Então aqui tem 2 requisitos, tá? A pessoa tem que estabelecer moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico, tá? A pessoa, para se enquadrar nessa usucapião aqui, que visa proteger um registro já feito, ela precisa ter esses 2 requisitos, que é estabelecer moradia
realizar investimentos de interesse social e econômico e ter o título registrado em cartório, tá? Então isso aqui é algo especial para você dar uma olhadinha aí, que é a usucapião ordinária especial, fundamentada lá no artigo 1242 do Código Civil. Ok? Então tá bom. Vamos passar aqui para o tópico 5 e último tópico. Pessoal, esse aqui é um caso um pouco polêmico, tá? Vou até colocar aqui que ele é polêmico. Inclusive, algumas pessoas não concordam comigo quando eu falo sobre isso. Vamos ver qual que é a sua opinião. Pessoal, isso aqui, na verdade, surgiu para mim um caso de um cliente do escritório que ele queria usucapião imóvel, só que eu descobri que ele é herdeiro. E aí? O que você me diz? Você acha que o herdeiro pode usucapiar um bem? Esse bem, no caso, seja objeto de herança aí, que esteja registrado no nome do decujus. Então tá, vamos lá. Informação, eu vou até tomar nota aqui para você escrever aí. É o seguinte, pessoal, se o seu possível cliente for herdeiro do atual proprietário registrado na matrícula do imóvel, atente-se para eventual litígio a ser instalado. Veja bem, a usucapião ela já é um instituto aí que, no caso, que quando alguém fala sobre usucapião e o atual proprietário toma conhecimento disso, já instala um litígio inicialmente, né? Tem que tomar cuidado para não haver essa instalação de litígio aí dentro da própria família, tá? Então vamos lá. Continuando aqui a escrever. No caso de imóveis cujos os herdeiros não manifestaram o interesse em regularizar o imóvel por meio do inventário, quem estiver na posse do bem, mesmo sendo herdeiro, poderá requerer a usucapião. Como assim, Lucas? A pessoa está na posse do imóvel, mesmo ela sendo herdeiro, não tem que fazer inventário, não? Bom, calma lá. Eu falei para você aqui que é possível o seu cliente requerer a usucapião. O que isso significa? Você, como advogado, deve analisar qual que é o interesse do seu cliente e se a legislação permite que isso aconteça, tá? Então eu estou te contando aqui que não há nenhuma vedação que um herdeiro possa usucapiar um imóvel objeto de herança, caso haja pendência aí no caso de regularização através do inventário. Mas é claro que você tem que analisar o caso concreto e verificar se aquele caso dá para você aplicar a usucapião. Agora, se for mais benéfico para o seu cliente, seja por qual motivo for, faça aí o inventário, tá? Agora, se for benéfico para ele e ele exerceu a posse exclusiva, tá? A posse exclusiva aqui é algo essencial. Vou até colocar como observação. O herdeiro que queira requerer a usucapião deverá, vou colocar deverá porque é obrigatório isso, tá? Exercer a posse exclusiva do imóvel, do bem imóvel usucapiendo. Deixa eu até tirar da frente de você, porque eu acho que está na sua frente aí. Então, o herdeiro que queira requerer a usucapião deverá exercer a posse exclusiva do imóvel, tá? Esse aqui é um requisito fundamental. Não pode ele exercer a posse juntamente com outras pessoas. Tem que ser a posse exclusiva desse bem, tá? Aí temos outra observação aqui para considerar. Pessoal que eu tiver na frente, aí eu estou vendo ali que eu estou um pouquinho na frente dos inscritos, é só voltar o vídeo um pouquinho para trás e você consegue anotar tudo, tá? Outra observação, nem sempre os herdeiros
concordam com a situação. Isso aqui é óbvio. A maioria dos herdeiros vão discordar disso aqui, porque tecnicamente você vai estar requerendo a usucapião de bem que seria inventariado e seria do irmão do seu cliente, tá? Tem que tomar cuidado com isso aqui. Mas é possível, Tem casos que os irmãos somem na braquiária na vida aí, nunca mais falou com o seu cliente, que no caso é o caso do meu cliente. Os irmãos não querem nem saber de nada, todo mundo sumiu e o cara tá lá morando no imóvel sozinho. E aí, ele vai ter que fazer inventário, pagar todas as taxas aí que o inventário é obrigatório requerer. É muito mais vantagem para ele requerer a usucapião, porque ele não vai ter que pagar nenhum imposto de transmissão no caso específico, tá? Então vamos lá. Nem sempre os herdeiros concordam com a situação. Ninguém faz nada, mas quando o ocupante de boa fé, que é o herdeiro que exerce a posse exclusiva, pretende regularizar o imóvel. É sempre assim. O cara tá lá quietinho no imóvel sem falar nada. Quando ele quer regularizar o imóvel, todo mundo vem atrás querendo fazer a situação. Então, regularizar o imóvel por meio da usucapião é possível se instalar o litígio, e isso impedirá a regularização pela via extrajudicial. Então você tem que tomar cuidado com isso aqui, porque se houver uma possibilidade de haver aí um litígio a ser instalado, se você for requerer a usucapião do seu cliente, no caso pode dar problema, porque no meio do procedimento, se os herdeiros ficarem sabendo disso e forem aí querer tirar satisfações e, no caso, impedir que essa usucapião aconteça, eles vão conseguir. Porque um dos objetivos aí da usucapião extrajudicial é não ter litígio, tá? Se houver aí um princípio de litígio, o cartório de imóveis não vai ser mais competente para estar regularizando aquele bem do seu cliente. Ok? Pessoal, deixa eu só ampliar a tela novamente aqui para a gente conversar. Pessoal, é isso. Eu queria agradecer aqui a sua presença, para que você tenha assistido até agora, por ter gastado aí um pouquinho do seu tempo para estar assistindo um pouquinho dos meus conteúdos. Aqui no meu canal tem vários vídeos sobre advocacia e principalmente sobre a usucapião extrajudicial. Dá uma navegada aqui e assiste um pouquinho dos meus vídeos, porque tem muita coisa bacana aqui para você, tá? Se você gostou desse vídeo, se esse assunto fez sentido para você, se te ajudou um pouquinho na sua advocacia, comenta aqui para mim embaixo, fala o que você achou, fala o que você gostou, o que você não gostou também. Me ajude a estar melhorando os conteúdos para você. Porque o meu objetivo é esse, não é trazer um conteúdo que eu acho bom. Eu quero aqui trazer um conteúdo que você ache bom, que melhore a sua advocacia, que eu possa efetivamente compartilhar a minha experiência prática lá do cartório e isso possa afetar diretamente e afetar positivamente a sua advocacia, tá? Para que eu possa trazer mais vídeos como esse e eles possam verdadeiramente ajudar a sua advocacia e levar a sua advocacia extrajudicial para um próximo nível. Ok? Se você ficou até o final, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter reservado esse tempo para estar assistindo esse conteúdo e fique com Deus e até a próxima aula, até o próximo vídeo.